Olá, bom dia. Hoje, 5 de outubro de 2023, 6h12 da manhã de uma quinta-feira. Então, o que vamos fazer? Santo Deus. Talvez eu desejasse morrer. Talvez eu fundamentasse o desejo de morrer no desejo de viver, já que o Evangelho diz que para a árvore nascer, a semente tem que morrer. Mas, tendo eu aceitado justamente o que o Evangelho esteve a dizer, eu estive a morrer. Quando seca, eu aceitei ser. Porque você sabe que ali está a oportunidade, sim, da vida se manifestar, se é evidente, na água viva você entrar. E como eu desejei toda a minha vida carregar, como eu desejei me responsabilizar por tudo aquilo que eu estive a vivenciar, prontamente eu, seca, estive a ficar. Semente pronta para na água viva mergulhar e ter a certeza de que Deus estava lá. Feito um vaso perfeito para a semente encontrar. E ali, dentro daquele ambiente tão minucioso de se estar, eu pude enraizar, seguindo o que o vaso estava a me falar. Não ter medo das entranhas do vaso eu encontrar. Saber que uma árvore só pode se sustentar se ela profundamente buscar todas as possibilidades da realidade, ela encarar firme e forte no lugar. O vento poderia passar, tempestade, o sol poderia lhe castigar, mas nas profundezas que a raiz esteve a entrar, ela encontraria o alimento certo para cada ocasião que ali fosse passar. Lembrando ela da lição que o Elias esteve a lhe dar. Até a brisa leve a árvore poderia aceitar. E saber que flores, e flores, e flores, ela poderia ofertar. E ainda que ninguém viesse desejar as flores que ela estava a espalhar, ainda assim, frutos, e mais frutos, e mais frutos, a árvore, compreendendo a brisa leve de tocar, deixaria todos aqueles frutos no altar. Compreendendo a beleza da vida que Deus esteve a criar. E ela passaria a caminhar, sem medo do fogo encontrar,
de no inferno entrar, de ali encontrar alimento para ela poder colher tudo o que ela estava a precisar para fundamentar tudo aquilo que com toda certeza a árvore iria se responsabilizar. E que tipo de medo a árvore poderia manifestar? Qualquer tipo de medo, sendo comum, sim, no inferno. No inferno você pode encontrar medo, até mesmo de procriar. E você estando naquele lugar, a conversar com quem é o próprio medo da procriação, você se coloca nesse lugar. Deixa o medo se apossar, compreendendo que a raiz vai trabalhar intensamente para você poder escutar a mente ali, saber debulhar cada palavrinha e saber colocar cada palavra num determinado lugar. E um texto você poder formar, respeitando não só quem estava a falar, como o próprio medo que estava a se manifestar. E você saber como é difícil mesmo você ter medo de você. Porque você precisa simplesmente nascer. Você não tem uma outra maneira de você viver. É preciso que a luz penetre em você, que a semente venha aparecer e que você aceite a água viva. É difícil. É difícil. Então, não é simplesmente você simplesmente ler. O medo de cada um você precisa entender. Feito fonte do saber. Mas, para você entender, você precisa viver cada coisa que o outro estará a lhe dizer nas entranhas. Nas entranhas. Que o vaso deu para você. Para a raiz você saber ser. Para as flores você compreender. E você não desprezar um único fruto que vierem lhe oferecer. Não adianta a gente querer crescer sem antes raiz a gente querer ser. As obras da raiz, só Deus pode ver.
estão nas entranhas do vaso que Ele esteve a nos conceder e que nós tantas e tantas e tantas vezes estivemos a desmerecer. Não existe uma outra maneira de viver a não ser aquela que o perfeito esteve a oferecer. Porque até para eunuco, você saber ser, você precisa compreender as entranhas do seu ser. Fora disso, você vai o tempo todo desmerecer com conversa para o outro nem entender. O entendimento de terceiros, nada e nada e nada pode por nós fazer. É por isso que a fonte da viva espelha o seu ser. Não é o outro que vai viver por você. Não é o outro que vai fazer a tua raiz acontecer. Por mais que o outro possa entender, nada e nada e nada ele vai poder fazer. O vaso separa você de qualquer outro. É o vaso. E quando a gente perceber que nós estivemos o tempo todo a esperar que terceiros venham nos oferecer coisas que a gente é incapaz de nos trazer. Puxa vida, a gente passa a desmerecer até o vaso. E aí, muito mais e muito mais. Passa a doer. Uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não quer nem mais o vaso. Que Deus esteve a nos oferecer. E fantasma a gente passa a ser. Fantasma. Sem entender a fragilidade que ele passa a viver. Comendo as fezes que qualquer um pode lhe oferecer. E ele passa, de fato, a feder, e fede, e fede, e fede. E ele pode até perguntar, mas por quê? Por quê? Por que a maneira de Deus? Você não quis viver. Você preferiu desmerecer até o vaso que Deus deu para você, para a raiz se fortalecer. Solto, você resolveu viver. E
quando a gente passa a ser solto, todos têm poder, menos a gente que está solto, sem ser. Trazer esse entendimento para cada um que eu estive a conviver, dando para cada um o direito, sim, de escrever o simples nome para você não desmerecer a história que ele esteve a viver. Conte você. E quando você estiver falando de você, porque é de você, mesmo que outros nomes você venha trazer, não se esqueça que é sobre você. E é você que você vai ver. Serei eu o espelho do seu viver. Todas as suas ruguinhas vão aparecer em cada palavra que você me oferecer. E sabe por quê? Porque Deus esteve a me conceder o direito de trazer cada coisa que aqui esteve a acontecer para uma história eu poder desenvolver. E dentro dessa história está você. E como eu não quero lhe desmerecer, eu vim aqui dialogar com você, respeitando 100% a vida de Deus, que existe em cada ser. Assim sendo, não vou desmerecer você, nem a história de vida que você tem para me oferecer. Agora é livre para não fazer. Sendo você livre para não fazer, essa mesma liberdade Deus esteve a me conceder. Portanto, eu tenho o direito de buscar o que esteve a acontecer. Buscando o que esteve a acontecer dentro desse universo, eu vou encontrar você. E vai doer. Vai doer tanto em você, que eu preciso lhe dizer, não é melhor a gente se lembrar? Sim, Deus chega antes para uma oportunidade nos dar. Não é bom você aceitar de você mesmo, você falar, eu poder escutar. E ainda que seja uma brasinha bem miudinha na sua mão, você colocar, para quando o fogo lá eu atear, você saber se sustentar. E assim, você pode mesmo, o seu próprio nome, você pode agarrar, para ninguém lhe tomar. Quem sabe um dia essa semente possa o vaso aceitar. Compreendendo que o vaso vai nos limitar. E nós não vamos poder culpar terceiros, segundos, quartos, quintos, alheios, por tudo que nós estivemos a realizar. Se corremos soltos no lugar,
querendo os outros, a gente responsabilizar todas as fezes que quiserem nos dar, nós vamos ter que labutar. É difícil labutar com fezes. Um mau cheiro terrível vai exalar, não só das suas fezes, aquelas que você esteve a fabricar, mas as fezes de qualquer um que quiser no seu colo jogar, feito roupa, e você vai entranhar. E olha, imagine você sendo fezes no lugar. Quando a chuva passar, santo, imagine o cheiro que de ti vai começar a soltar. E se o sol resolver com a chuva se juntar, aí sim é que a carniça não será simples assim não. Não é bom pensar. E você começar a agir, não vai ter tempo para você se diminuir. Quando acabar o tempo, a ampulheta ali partir, não existe nem a possibilidade de você não ir. É o fim. E o princípio de um tempo que você sequer conseguiu definir. Por isso, Deus esteve a me pedir, Maria de Cássia, se você tivesse que pedir alguma coisa para ti, o que você pediria para mim? Puxa vida, estando eu a pensar, sim, nessa situação toda, se de no inferno entrar, com o outro dialogar, trazer para ele o entendimento de que ele pode o vaso aceitar, fiquei pensando mesmo que eu poderia de fato pedir. A questão é que Deus não é o gênio da lâmpada maravilhosa, não. 3 oportunidades eu não iria ter, não. Uma só. Deus disse, olha, é uma coisa para pedir. Teria eu tempo, sim, para refletir. Um pedido. Eu pedi para Deus. O quê? Eu disse para Deus, que eu possa refletir 100% de ti. Falou assim, é porque assim, quando ele falou, se eu pudesse pedir o que eu poderia, eu logo fiquei a pensar, o quê? No tanto de morto. Fiquei pensando no tanto de morto que eu estive a visitar, no tanto de morto que eu estive a conversar, no tanto de morto que eu disse que eu iria de fato a história dele contar, no tanto de morto e morto e morto, era tanto morto que a minha cabeça naquele momento esteve o quê? A passar. Eu disse para Deus que eu possa refletir 100% de ti. Aí sabe como é que é? O quê? Eu não sei. Nesse momento eu também estive a me lembrar, sim, de Dona Cecília. Dona Cecília, amiga, escudeira de tia Belinha, que dizia que existia um anjo da boca mole, se o anjo da boca mole fechasse a boca na hora de cessar, amém, pronto o pedido. O quê? Cumpriria? O desejo se manifestaria. O quê? Olhei para o altar. O quê? Vi anjo Gabriel se aproximar.
Quando eu pedi para refletir, o anjo Gabriel fechou a boca. Fechou a boca, e não é, fechou a boca. Parou de respirar, parecia que estava a engasgar, e eu querendo, o que querendo ali? O que com Deus falar? A história de Dona Cecília contar, mas não deu tempo. O quê? Não deu tempo não, gente a chegar, gente a gritar, a história a espalhar, e eu ali, o quê? Sem poder, de fato, nada do meu pensamento buscar, meu Deus, o anjo Gabriel, a boca esteve a fechar, meu Deus, deixa eu respirar, meu Deus, não vai, o quê? Eu quis gritar, não deu tempo. O quê? Viu o querubim, o quê? Se manifestar, gritando, que o anjo Rafael estava a chegar com a certidão. O quê? Sim, de óbito, no lugar. Ah, meu Deus, a certidão de óbito, meu Deus, a certidão de óbito. Gritava. Se o querubim anunciava que o anjo Gabriel tombava, que a sua boca, o que? Calava, olho fechava. O quê? E o anjo Rafael chegava, certidão de óbito, gritava, certidão de óbito, e eu lá. O quê? Pensando numa maneira, o quê? Do tempo voltar. Pensando, falei, meu Deus do céu, será que eu estive de fato? A questão, o quê? É que eu vi uma flecha passar. Flecha? Anunciando. O dia esteve a chegar. Não tem como o tempo voltar. O dia esteve a chegar. O quê? A flecha batia. Os quatro cantos. Pá. Parecia sino. O quê? Sino a trovejar. Relâmpago cortava. O quê? A flecha. E a flecha ali. Feito. O quê? Feito curisco. Passando. Pá. Naquele momento, o que? Uma dor tão grande de mim se apossava. Uma dor tão grande, que pronto, o caminho eu pegava. Sim, pra casa eu voltava. Eu respirava. Santo Deus. Na igreja, o quê? Na igreja eu me encontrava. Aí no banco da praça eu sentava. E não é? Sentava no banco da praça, o funeral por ali passava. E eu, o quê? Eu ali, com os meus olhos, eu acompanhava. Fiquei pensando, o quê? Sim, eu fiquei a pensar se havia, sim, uma outra procissão. Sabe como é que é? Fiquei esperando o cachorro. O cachorro? Também tia Lina costumava falar que quando o funeral estivesse a passar, que era bom falar, o cachorro está a acompanhar. Mas eu só poderia, de fato, falar que o cachorro estava a acompanhar se eu visse o cachorro. O espelho de Deus me mostrar, não vi cachorro. Tentei olhar, olhava, levantava, sentava e nada. A procissão ali passava. Nem um cachorro. Aí, olhei assim, fiquei a pensar. Eu não devo mesmo me preocupar. O cachorro, o cachorro vai, não vai passar. Esteve a se atrasar, não é possível. Mas não foi isso, não foi isso que esteve a se dar, não. O quê? O cachorro foi buscar. O quê? Santo Deus.
O cachorro foi buscar uma flor para acompanhar. Trouxe a flor. O quê? É na boca. Olhei assim. Natasha. O quê? Era a cachorra que mãe herdava. O rabo abanava. E a flor Natasha depositava. O quê? Nos meus pés ela deixava. Eu até tentava, mas Natasha depositava. A flor, de repente, a flor, uma florzinha virava. E aí pronto. O quê? E um gatinho passava. E pronto. O quê? Tombava. Tombava? A cena eu não gostava. Natasha pegava, o gatinho abocanhava, a florzinha, o gatinho segurava e ali um outro funeral se formava. Se formava? Eu não gostava. O quê? Eu não gostava. O sino mais uma vez badalava, pá, 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 pá. Dessa vez nem raio nem trovão. Não, tinha não. Nem raio nem trovão. O sino parecia se arrastar. Pá, 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 pá. Eu estive a pensar. O quê? Não é possível. Não, pronto. Agora que Natasha passou, o gato levou flor, essa coisa toda. Não, eu vou de fato sossegar. Eu vou na igreja de novo entrar. Não tem mais nada para passar. A questão. O quê? Anjo. O quê? Anjo anunciar. O quê? Ai, feito bando de andorinha. O que matraca em todo quanto é lugar. Quis o pescoço. O quê? Eu quis o pescoço. Ali esticar para ver o que é que estava a passar. Mas acontece que naquele momento que eu quis o pescoço, o quê? Uma andorinha esteve a se aproximar e disse: fiz de tudo, mas eu preciso de fato falar. Vem aí a criança. O quê? Que com toda certeza iria brincar com a Natasha do lugar. Eu quis mesmo me ajoelhar, lembrar do que a Escritura Santa costuma falar, cinza jogar, minha roupa rasgar, lamentar, mas a andorinha me disse: não, levante. Levante para a criança você acompanhar. Deposite os 3 no mesmo lugar. Assim, vai poder de fato o coração sossegar. E ainda que seja difícil, 3 sepulturas você cavar, eu tenho certeza que você muito esteve a trabalhar para isso não se dá. Puxa vida, esperei o sino badalar. Mas o sino parecia que não queria. De luto o sino esteve a ficar. Aí, sabe como é que é? Anjos chegando. Devagarinho o sino badalando. Devagarinho. Aquilo foi passando. O último de mim esteve se aproximando. E me disse: eu muito estive lamentando, mas respeito o que cada um esteve realizando. Portanto, vamos caminhando. Fui com o último caminhando.
o meu coração ali, sangrando, chorando, lamentando. E quando, no cemitério, eu estive entrando, João esteve me falando. As sepulturas, nós estivemos cavando. Agora, é preciso apenas e apenas. Quando João, a frase ia terminar, aquele que o gentil esteve a adorar, me disse: a gente pode um rosário de lágrimas debulhar. De nada vai adiantar. O anjo não vai poder mais a boca movimentar. A flor não vai poder mais a rua iluminar. Nem a criança vai poder com ninguém mais brincar. Chorar por chorar, qualquer um pode realizar. Difícil mesmo é a gente. O rosário da verdade a gente debulhar. E como a gente não quis o rosário da verdade debulhar, respeitemos quem tem rosário de lágrima para dar. Isso nós podemos realizar. Quando saírem desse lugar, nós vamos poder entrar. Não para chorar, mas para cada sepultura a gente fechar. Não é bom a gente deixar a sepultura aberta no lugar. Você sabe que deixaram a sepultura aberta. Olha só o que esteve a se dar. Eu sei que você o tempo todo desejou a sepultura fechar. Nenhuma oportunidade estivera a lhe dar. Agora que a sepultura esteve a levar o que você tanto desejou evitar, vamos nos responsabilizar e vamos a sepultura fechar. Quem sabe assim, não é? Eles possam, de alguma maneira, buscar, nem que seja um caco de telha no lugar, para o mínimo de consciência, cada um buscar. Fácil não será. Fácil nunca é. Mas quando a gente quer, a gente cria até chulé. Porque a gente deseja ter pé. Eu preferia mesmo. Não que cada um tivesse chulé.
Assim eu saberia que cada um tinha pé. Mas como não encontrei nem sequer vestígio de chulé, puxa vida, a gente não deseja o mesmo também. Eu posso lamentar? Posso. Mas antes disso, muito eu estive a trabalhar para essa leitura hoje não se dá. Infelizmente, é mais uma vez que desse assunto eu estou a tratar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer apenas a leitura realizar, conforme eu sempre vou encontrar. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada.